Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu nome é César, eu sou professor de língua portuguesa, este é o meu canal de língua portuguesa e hoje eu estou trazendo conteúdo de formação de palavras, mais especificamente sobre os processos de formação das palavras, né, em que as palavras são criadas por esse processo, né, que são vários elementos que se juntam a palavra para criar a palavra, outros saem. Então existe a alteração, o processo de alteração das palavras para criar as palavras. Então as palavras são criadas dessa forma, né? Com a introdução de elementos ou com a exclusão de elementos. Então um novo elemento que entra para somar a palavra ou o outro elemento que sai. Então é isso aí. Hoje eu vou explicar aqui sobre a composição. Então se inscreve no canal, compartilhe e coloque a opinião de vocês. A composição é o processo por meio do qual se criam palavras novas pela junção de palavras ou de radicais já existentes. Tá? É a composição. A composição ela é criada dessa forma, né? Aqui. Vamos aqui, olhar aqui mais claramente aqui o processo de composição. Temos aqui as palavras amor perfeito, vai e vem, aguardente. Essas palavras têm necessariamente mais de um radical, são, portanto, palavras compostas. As palavras que apresentam somente um radical são chamadas de palavras simples. Tá? As palavras que possuem apenas um radical são simples. E as que possuem mais de um radical são compostas. Como está no exemplo aí. Né? Amor perfeito, vai e vem, aguardente. Então, são soma de palavras... é a soma de uma palavra com outra. Por exemplo, somou a palavra amor com a palavra perfeito, se tornou a palavra amor perfeito. A palavra vai com a palavra vem, se tornou a palavra vai e vem. Soma a palavra água mais ardente, se torna aguardente. Então é a soma de uma palavra com a outra que cria uma palavra nova. Tá? Então, uma palavra com a outra, soma uma palavra com a outra e surge, criada uma palavra nova. A palavra que resulta dessa composição pode exprimir um significado novo, diferente do sentido de cada um dos elementos que a compõem. Temos aqui o exemplo: pé, parte inferior da perna que assenta no chão. Moleque, menino de pouca idade. Pé de moleque, doce de massa de rapadura com grãos de amendoim. Há casos em que a significação primitiva de cada elemento se mantém na palavra nova, como aqui passatempo. Tá? A palavra passatempo. Soma a palavra passa mais tempo, se torna a palavra passatempo. A composição por justaposição e aglutinação. A composição por justaposição é quando cada elemento que compõe a nova palavra mantém sua pronúncia, como guarda-chuva, sexta-feira, passatempo, arco-íris, vai e vem, mal me quer. Então essas palavras, os elementos que compõem essas palavras, eles continuam com a mesma pronúncia. Tá? Observe que o hífen nem sempre aparece nos casos de justaposição. Composição por aglutinação. A composição por aglutinação é quando pelo menos um dos elementos que compõem a nova palavra tem sua pronúncia alterada. Por exemplo, planalto é a soma de plano mais alto. Então, somar uma palavra com a outra resulta em outra diferente. Tá? Então, a palavra plano mais a palavra alto resulta na palavra planalto. Pernalta é perna mais alta. Soma perna mais alta, resulta em pernalta. Aguardente, água mais ardente é igual a aguardente. A linguística moderna, aqui está uma explicação mais detalhada. A linguística moderna tende a considerar como simples as palavras em que se perdeu a noção de composição. Há casos em que só a análise etimológica é capaz de determinar os elementos componentes. Exemplos: fidalgo é filho mais de mais algo. Então a palavra filho mais de, a preposição de, mais a palavra algo, que é o substantivo. Filho substantivo, algo também substantivo, e entre eles tem a preposição de. Filho de, filho mais de mais algo. Então resultou em fidalgo. Filho de algo é filho de fidalgo. Embora. Embora é em mais boa mais hora. Em boa hora. Soma a palavra em mais boa, é um adjetivo boa, e mais hora. Então aqui tem a soma de outros elementos. Portugal.
Porto mais cale, Portugal. Vinagre, vino mais acre. Vinagre significa vinho, né? Nesse sentido aí. Tais palavras não foram formadas com os recursos da nossa própria língua. Portanto, não devem ser consideradas como palavras compostas. Tá? Então é isso, gente. Esse é o processo de formação de palavras por meio da composição.